Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão bem essencial. Afinal, o que é filosofia? Muitas vezes a gente vive aceitando o mundo como ele é, né? Tipo, a diferença entre certo e errado, realidade e sonho, parece tudo tão dado, tão natural quanto, sei lá, o sol e a chuva. Mas será que é simples assim mesmo? É um ótimo ponto de partida. Essas crenças, sabe, elas formam a base do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente nem para pensar sobre elas. A noção de tempo, de verdade. E a filosofia, na sua essência, ela começa justamente aí, com esse estranhamento do óbvio. É um convite para investigar os fundamentos daquilo que a gente toma como certo. Entendi. Então, nossa conversa hoje, que está baseada nos textos introdutórios sobre o assunto, vai explorar justamente essa atitude filosófica. O que significa ter essa postura diante do mundo, do conhecimento? Como que isso funciona, assim, na prática? Uma coisa que os textos destacam bastante é a capacidade de dizer não, sabe? Um não inicial para os preconceitos, para o senso comum, para aquilo que todo mundo diz e pensa. É como se a gente colocasse nossas certezas entre parênteses por um tempo, né? Para poder olhar para elas de fora. Mas isso não pode acabar virando só negação, um beco sem saída. Ótima pergunta. Essa recusa, essa parte que a gente pode chamar de negativa, ela é só o primeiro passo, na verdade. Ela é necessária para limpar o terreno, sabe? Para abrir espaço para a parte construtiva, a interrogação. Aí sim vem o perguntar. O que é isso? Por que é assim? Como funciona? E essa busca por respostas ela tem que ser racional, argumentativa. Isso é o que diferencia a filosofia do mito, por exemplo. O mito muitas vezes dá narrativas sobre a origem das coisas, a cosmogonia, mas sem necessariamente convidar para a discussão, né? A filosofia busca uma explicação mais racional, uma cosmologia aberta ao debate. Ah, claro. Isso me lembra na hora o Sócrates. Ele é a personificação disso, né? Pelos relatos que a gente tem, principalmente do Platão, porque ele mesmo não escreveu nada, né? Exato. A gente vê ele lá em Atenas desafiando as certezas de todo mundo, cutucando mesmo, incomodando, porque fazia as pessoas pensarem. E ele preferiu a morte, até que parar com isso, né? A parar de filosofar. Perfeito. Sócrates é o exemplo máximo da filosofia como essa atividade que se volta sobre si mesma. O pensamento pensando o pensamento. É a reflexão no sentido mais puro. Lembra daquela frase do oráculo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. A filosofia se torna essa investigação não só do mundo, mas da nossa própria capacidade de conhecer, de pensar. E essa ênfase na reflexão sobre o próprio conhecimento também mostra uma evolução na história da filosofia. Uma evolução como assim? É que se lá no começo, com os pré-socráticos, sabe, havia uma busca muito forte pela physis, pela natureza fundamental de tudo, uma tentativa de achar um princípio único que explicasse o universo inteiro. Hoje a filosofia reconhece mais os seus limites, dialoga muito mais com as ciências, com as artes. Ela não se vê mais como a única disciplina capaz de dar conta de um sistema que explique absolutamente tudo. Faz todo sentido. As ciências evoluíram tanto, se especializaram. Então, hoje a filosofia foca mais em que tipo de questão? Talvez naquelas que a ciência não responde diretamente? E como essa postura filosófica se diferencia daquele conhecimento comum que a gente falou no início? Exatamente. A filosofia mantém essa postura crítica, que é o que a distingue do senso comum. O senso comum opera muito na base da opinião, da doxa, como os gregos chamavam. Conhecimentos práticos, herdados, muitas vezes aceitos sem um exame mais rigoroso, né? Uhum. Já a filosofia ela busca um saber mais refletido, mais bem fundamentado, a epísteme. Isso envolve o quê? Definir conceitos com mais clareza, usar a lógica, analisar argumentos, organizar as ideias de forma coerente. Entendi. É um trabalho constante de ir além da aparência, né? De perguntar não só o que a gente pensa, mas como a gente chegou a pensar isso e por que a gente acha que isso é válido. É preciso dar um passo atrás, se distanciar um pouco, para entender as causas, os sentidos das coisas. Então, para a gente ir amarrando aqui, a filosofia parece ser menos um conjunto de respostas prontas e muito mais uma forma de encarar o mundo, sabe?
uma atitude mesmo, de questionamento radical, de curiosidade que não acaba, de ter a coragem de desafiar o que está estabelecido e pensar com a própria cabeça. Sem dúvida. E o valor dessa atitude hoje, nossa, talvez seja maior do que nunca. A gente vive num bombardeio de informação, de opinião, de narrativas prontas, muitas vezes enviesadas, né? É verdade. A atitude filosófica nos dá ferramentas para pensar criticamente. Para quê? Para identificar pressupostos escondidos, para avaliar se um argumento é bom ou não, para buscar clareza, profundidade e para a gente não ser só um repetidor de ideias, sabe? É um caminho para uma compreensão mais autêntica, mais autônoma do mundo e de nós mesmos. E para finalizar, fica aqui uma provocação para quem está nos ouvindo pensar um pouco. A filosofia muitas vezes começa questionando aquilo que parece óbvio demais, o natural, o inquestionável. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, qual crença ou prática que é super aceita, que quase todo mundo acha óbvia? Qual delas talvez merecesse ser colocada sob essa lente filosófica? Qual certeza do nosso tempo talvez ganhasse muito com um exame mais profundo das suas origens, dos seus pressupostos e das suas consequências reais?